Pare por alguns instantes, no meio da correria das mensagens, dos problemas, das contas, das preocupações e das notícias que não param de chegar. Deus está te chamando agora para respirar fundo e lembrar que você não está sozinho. Talvez a sua manhã tenha sido difícil. Talvez você já tenha se decepcionado hoje, recebido uma notícia ruim, se sentido cansado, ansioso ou até pensado que não vai conseguir suportar tudo que ainda precisa enfrentar. Mas este momento não chegou por acaso. O meio do dia é como uma pausa que Deus permite para lembrar ao seu coração que Ele continua cuidando de você. Existem pessoas que começaram este dia sorrindo por fora, mas por dentro estão lutando contra pensamentos ruins, medo, desânimo e uma tristeza que ninguém consegue ver. Existem pessoas que acordaram sem forças, sem esperança, apenas tentando sobreviver mais um dia. E talvez seja exatamente assim que você esteja se sentindo agora. Mas Deus quer falar com você neste momento. Ainda não acabou. O dia ainda não terminou. O milagre ainda pode acontecer. A resposta ainda pode chegar. A porta ainda pode se abrir. O telefone ainda pode tocar. A cura ainda pode vir. O impossível ainda pode acontecer. A Bíblia diz no Salmo 12:1 que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso significa que o mesmo Deus que criou o céu, o mar, o sol e todas as coisas também tem poder para cuidar da sua vida, da sua casa, da sua saúde, da sua família e daquilo que está tirando a sua paz. Nenhum problema é grande demais para Deus. Nenhuma dor é forte demais para Deus. Nenhuma batalha é impossível para Deus. Senhor, neste meio de dia, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que está pesado dentro do nosso coração. Entregamos a ansiedade, o medo, a angústia, o cansaço, a tristeza, a preocupação com a família, as dívidas, a enfermidade e os pensamentos ruins. Nós sabemos que existem batalhas que ninguém vê, mas o Senhor conhece cada lágrima escondida, cada oração silenciosa e cada dor que tentamos esconder. Entra agora com providência onde existe falta. Entra com cura onde existe dor. Entra com paz onde existe desespero. Entra com força onde existe fraqueza. Entra com esperança onde existe vontade de desistir. Nós declaramos que este meio de dia será marcado pela Tua presença, pela Tua proteção e pelo Teu cuidado. Cansado e sobrecarregado,
decepcionado com alguém ou machucado por palavras, traz consolo e restauração. Jesus, nós cremos que o Senhor está trabalhando mesmo quando não conseguimos ver. Nós cremos que o Senhor está preparando algo maior, mesmo quando tudo parece parado. Nós cremos que o Senhor não abandona os seus filhos e que existe um novo tempo chegando. E se você acredita nisso, continue ouvindo até o final, porque essa oração ainda vai tocar exatamente na área da sua vida que mais precisa de um milagre. Talvez você esteja vivendo um daqueles dias em que parece que tudo está pesado demais. O relógio ainda nem chegou ao fim da tarde e você já se sente sem forças. Existem lutas que cansam o corpo, mas existem batalhas que cansam a alma. E são essas batalhas silenciosas que muitas vezes fazem a pessoa sorrir por fora e chorar por dentro. Mas existe algo poderoso sobre parar no meio do dia para buscar a presença de Deus. Porque quando você para tudo por alguns minutos e coloca o seu coração diante do Senhor, algo começa a mudar dentro de você. A situação pode até continuar a mesma por fora, mas por dentro você começa a receber paz, direção, força e esperança. A palavra de Deus diz em Isaías 40 que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso significa que Deus sabe exatamente como renovar alguém que já não aguenta mais. Deus sabe fortalecer quem está cansado. Deus sabe levantar quem está caído. Deus sabe restaurar quem foi machucado. Senhor, renova agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Renova a mente de quem está sofrendo com ansiedade. Renova o coração de quem está ferido. Renova a esperança de quem acha que perdeu tudo. Renova a fé de quem começou a duvidar. Renova as forças de quem está pensando em desistir. Pai, visita agora os lares, toca nas famílias, entra nos casamentos que estão abalados, toca nos filhos que estão afastados, traz paz para dentro das casas onde só existe briga, tristeza e preocupação. Que o teu amor entre agora em cada ambiente e transforme aquilo que parecia impossível. Nós declaramos que nenhuma palavra negativa terá poder sobre este dia. Nenhuma inveja, nenhuma maldade, nenhuma seta lançada contra esta pessoa terá força para destruir aquilo que Deus está preparando.
Porque maior é o Senhor que está conosco do que qualquer problema que esteja contra nós. Que este meio de dia seja um divisor de águas, que a partir deste momento a paz volte, a esperança renasça e a força seja restaurada. Porque quando Deus entra, a tristeza perde força, a ansiedade perde espaço e o medo não consegue permanecer. Talvez você esteja vivendo um daqueles dias em que parece que tudo está pesado demais. O relógio ainda nem chegou ao fim da tarde e você já se sente sem forças. Existem lutas que cansam o corpo, mas existem batalhas que cansam a alma. E são essas batalhas silenciosas que muitas vezes fazem a pessoa sorrir por fora e chorar por dentro. Mas existe algo poderoso sobre parar no meio do dia para buscar a presença de Deus. Porque quando você para tudo por alguns minutos e coloca o seu coração diante do Senhor, algo começa a mudar dentro de você. A situação pode até continuar a mesma por fora, mas por dentro você começa a receber paz, direção, força e esperança. A palavra de Deus diz em Isaías 40 que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso significa que Deus sabe exatamente como renovar alguém que já não aguenta mais. Deus sabe fortalecer quem está cansado. Deus sabe levantar quem está caído. Deus sabe restaurar quem foi machucado. Senhor, 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 renova agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Existe uma coisa que muitas pessoas esquecem quando estão passando por momentos difíceis. Deus não está em silêncio porque te abandonou. Muitas vezes, Deus está trabalhando no invisível. Enquanto você chora, Deus está preparando. Enquanto você espera, Deus está movendo. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está abrindo caminhos que você ainda não consegue enxergar.
José foi vendido pelos irmãos, injustiçado, preso e esquecido. Mas Deus estava com ele em cada etapa. Davi enfrentou gigantes, perseguições e traições. Mas Deus estava com ele em cada batalha. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus estava lá. E se Deus esteve com eles, também está com você agora. Senhor, nós te pedimos, fortalece a fé desta pessoa, porque existem dias em que o coração fica cansado de esperar. Existem dias em que a pessoa olha para a situação e pensa que não vai conseguir. Mas hoje nós declaramos que existe força nova chegando. Existe coragem chegando. Existe fé chegando. Pai, quebra toda palavra de derrota, todo pensamento de fracasso e toda voz que diz que não vai dar certo, porque aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer no tempo certo. O Senhor não falha, o Senhor não se atrasa, o Senhor não esquece. Que este meio de dia seja marcado por uma virada, que aquilo que parecia perdido comece a ser restaurado, que aquilo que parecia impossível comece a se mover, que aquilo que estava parado comece a avançar. Nós declaramos cura para quem está doente, paz para quem está aflito, provisão para quem está sem saída, restauração para quem está machucado e esperança para quem estava pensando em desistir. Jesus, entra agora com tua mão poderosa, porque quando o Senhor toca, tudo muda. Quando o Senhor entra, o impossível acontece. Quando o Senhor fala, o milagre começa. Existe uma coisa. Existe uma coisa. Existe uma coisa que muitas pessoas esquecem quando estão passando por momentos difíceis.
Deus não está em silêncio, porque te abandonou. Muitas vezes Deus está trabalhando no invisível. Enquanto você chora, Deus está preparando. Enquanto você espera, Deus está movendo. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está abrindo caminhos que você ainda não consegue enxergar. José foi vendido pelos irmãos, injustiçado, preso e esquecido. Mas Deus estava com ele em cada etapa. Davi enfrentou gigantes, perseguições e traições, mas Deus estava com ele em cada batalha. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus estava lá. E se Deus esteve com eles, também está com você agora. Senhor, nós te pedimos, fortalece a fé desta pessoa, porque existem dias em que o coração fica cansado de esperar. Existem Talvez uma das coisas mais difíceis seja continuar acreditando quando tudo parece contrário. Continuar orando quando parece que Deus está em silêncio. Continuar esperando quando o coração está cansado. Mas é justamente nesses momentos que a fé se torna mais forte. A mulher do fluxo de sangue passou anos sofrendo. O cego Bartimeu ouviu pessoas tentando calá-lo. Jairo ouviu que sua filha já estava morta. Marta e Maria choraram, porque Lázaro havia morrido. Mas em todos esses momentos, Jesus apareceu. E quando Jesus aparece, aquilo que parecia impossível muda completamente. Senhor, entra agora nas causas impossíveis. Entra nas portas fechadas. Entra nas situações que ninguém consegue resolver. Toca na saúde, toca na família, toca nas finanças, toca no emocional, toca na mente e toca no coração. Pai, nós repreendemos toda angústia, todo medo, toda tristeza profunda, toda opressão e todo pensamento ruim. Declaramos que esta pessoa não está sozinha. O Senhor está ao lado dela agora. Mesmo no meio do dia, no meio da luta e no meio do cansaço, existe uma força que vem do céu entrando agora dentro deste coração. Existe paz substituindo a ansiedade. Existe esperança substituindo o medo. Existe fé substituindo a dúvida. Que esta tarde seja melhor do que amanhã. Que aquilo que
começou pesado termine leve. Que aquilo que começou com lágrimas termine com testemunho. Que aquilo que começou com medo termine com vitória. Porque Deus ainda está no controle. Deus ainda está cuidando de tudo. Deus ainda está escrevendo uma história de milagre, cura, provisão e restauração. Chegando ao final desta oração, lembre-se de uma coisa: você não chegou até aqui sozinho. Deus esteve com você em cada lágrima, em cada luta, em cada noite difícil, em cada momento em que você pensou que não conseguiria continuar. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando. Talvez ninguém veja as batalhas que existem dentro do seu coração. Mas Deus vê, Deus conhece, Deus entende. E Deus está cuidando de tudo. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29:11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso significa que Deus não terminou a obra na sua vida. Ainda existe futuro, ainda existe esperança, ainda existe promessa, ainda existe milagre. Senhor, obrigado porque o Senhor ouviu esta oração. Obrigado porque o Senhor está trabalhando. Obrigado porque o Senhor está renovando as forças, restaurando a esperança e trazendo paz para este coração. Nós entregamos esta tarde em Tuas mãos. Que o Senhor proteja cada passo, cada decisão, cada caminho e cada pessoa que faz parte da nossa vida. Guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos e o nosso coração. Que nenhuma notícia ruim, nenhuma tristeza e nenhuma armadilha do inimigo tenha poder sobre nós, porque nós pertencemos ao Senhor. E quando este dia terminar, nós vamos olhar para trás e perceber que o Senhor esteve conosco o tempo inteiro. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Deus está cuidando de mim. Ou eu creio. Continue firme, porque o melhor de Deus ainda está por vir. E depois desta oração, continue assistindo mais conteúdos de fé, porque uma palavra pode mudar completamente o rumo de um dia inteiro. A moral desta mensagem é simples:
Quando Deus entra no meio da nossa dor, até o dia mais pesado pode se transformar em um testemunho de vitória.